Está no ar mais um Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver o dia em que o Caio Coppola deu um esculacho no Alexandre de Moraes e também no STF, do Supremo Tribunal Federal, e nos seus ministros. Já se inscreva no canal, deixa o seu gostei e deixa também o seu comentário. E se liga aí. Caio, qual que é a sua avaliação sobre o atual momento do Supremo Tribunal Federal? As críticas por eventuais excessos são justas? Bom, embora a atual composição do STF seja para muitos, um motivo de vergonha nacional, o Supremo Tribunal deve sim ser celebrado enquanto uma instituição republicana longeva dedicada à guarda da Constituição. Mas parabenizar o tribunal, como eu estou fazendo agora, não significa aplaudir seus ministros e tampouco endossar suas decisões judiciais. De forma análoga, ofender a sensibilidade de uma autoridade pública não é o mesmo que atacar a instituição à qual ela pertence. Mas numa demonstração clara de intolerância a críticas, o STF transformou bravatas e injúrias em crime de Estado, lançando mão de censura e de mandados de prisão para calar os seus detratores. Acontece que os ministros não são o tribunal, eles apenas estão no tribunal. E alguns deles, como jabutis numa árvore, chegaram lá confirmando aquela máxima muito espirituosa atribuída a Margaret Thatcher. A democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam escolhidos, mas para impedir que os piores fiquem lá para sempre. O problema é que no caso do STF, os piores podem ficar lá por muito tempo. O senhor Gilmar Mendes, por exemplo, só terá sua aposentadoria compulsória em 2030. E fica aqui uma ressalva. Como o ministro Gilmar se tornou uma referência nacional e mundial na soltura de corruptos condenados, eu confesso que meu juízo sobre ele não é dos melhores. Por isso, no intuito de oferecer um outro ponto de vista ao espectador, eu recorro à opinião dos pares e destaco falas do ministro Luiz Roberto Barroso dirigidas diretamente ao ministro Gilmar Mendes na sessão plenária de 21 de março de 2018. Peço licença para uma interpretação. Você, Gilmar Mendes, é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Vossa Excelência não consegue articular um argumento. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, é bilis, ódio, mau sentimento. Vossa Excelência, Gilmar Mendes, nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude, não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não o da justiça. Lembrando que as opiniões emitidas pelo ministro Barroso não refletem necessariamente a posição da CNN nem a minha. Mas a julgar por esse franco desabafo do ministro, nós podemos inferir que o Supremo Tribunal Federal não é mais um ambiente de excelência, mas sim um ambiente das excelências. E por sinal, esse pronome, Vossa Excelência, tornou-se uma mera formalidade de tratamento que não reflete a envergadura moral, muito menos brilhantismo intelectual. Quais as obras jurídicas de relevo produzidas pelo senhor Cássio Nunes? Qual que é o resultado das tentativas do senhor Dias Toffoli em ingressar na magistratura por concurso público? Onde que está a exigência constitucional do tal notável saber jurídico? Teve o mesmo destino que a expressão Vossa Excelência. Virou uma questão protocolar, num colegiado que está desmoralizado. O desprestígio do STF é tão evidente que um desses advogados criminais, fanfarrões e milionários, se sentiu à vontade para ir ao tribunal vestindo bermuda e camiseta. E ainda fez pose ao ser fotografado. Então, pelo menos agora a gente sabe que se o STF fizesse uma festa de 130 anos, o traje seria informal completo e de preferência calçando chinelos ou sandálias. O atual presidente do tribunal, o ministro Luiz Fux, ele publicou uma nota sobre o aniversário da corte, afirmando que o tribunal é um vetor positivo de segurança jurídica e de proteção das liberdades humanas e garantias fundamentais. De que tribunal o senhor está falando, ministro? Segurança jurídica? Desde 2009, o STF mudou 3 vezes de opinião sobre a prisão após julgamento em segunda instância. E o atual entendimento só faz estimular a impunidade. O senhor Fux também fala em proteção das liberdades humanas. Comecem respeitando a liberdade de expressão dos seus críticos, sem censurar matérias da imprensa ou suspender perfis em redes sociais. E, finalmente, sobre o último ponto, as garantias fundamentais citadas pelo Dr. Fux, que tal começar pelo básico, como o devido processo legal?
Os senhores se encastelaram covardemente atrás de um inquérito perpétuo em que vocês são as vítimas, os investigadores, os acusadores e os juízes. Isso é imoral, isso é ilegal, é inconstitucional e viola direitos humanos. Tanto que a Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, requereu o arquivamento dessa aberração jurídica. Eu louvo o esforço vão do presidente Fux em zelar pela imagem da sua corte, mas o conteúdo de certas decisões judiciais dos seus colegas, sempre em benefício da bandidagem engravatada, fazem a população ecoar aquele desencanto manifestado por Rui Barbosa, esse sim, um grande jurista e defensor do Supremo Tribunal Federal. Leio para vocês: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Tão decepcionado e tão desiludido está o povo brasileiro com os ministros do STF, que na última grande pesquisa de opinião do Datafolha sobre o prestígio das instituições, menos de 1/5 dos entrevistados manifestaram grande confiança no tribunal. Essa confiança generalizada no STF explica, em parte, a lembrancinha de aniversário entregue pelo corajoso senador por Goiás, Jorge Cajuru. O senhor Cajuru protocolou um fundamentado pedido de impeachment em desfavor do ministro Alexandre de Moraes. A petição, que é apoiada em jurisprudência do próprio STF, denuncia o senhor Alexandre pela prática de crimes de responsabilidade tipificados na Lei Federal 1079, artigo 6º, incisos 2 e 3, que eu leio para o espectador. São crimes de responsabilidade usar de violência ou ameaça contra algum representante para afastá-lo da Câmara a que pertença ou para coagi-lo no modo de exercer o seu mandato. E também é crime de responsabilidade violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional. Então, com perdão do trocadilho, é flagrante que a prisão ilegal de um parlamentar por crime de opinião, seguida da censura, das suas contas nas redes sociais, se enquadra à perfeição nessas hipóteses legais. E por mais injurioso, por mais difamatório que seja o discurso de um político, por mais que ele mereça sim ser punido pela sua quebra de decoro, nada justifica o atropelo da Constituição, muito menos por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, como eu disse, o pedido de impeachment assinado pelo senhor Cajuru é só uma lembrancinha. O verdadeiro presente de aniversário cabe ao novo convidado dessa festa, o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. É exclusivamente dele a decisão de encaminhar ou não encaminhar as graves denúncias feitas contra Alexandre de Moraes. E, para nossa sorte, milagrosamente, o senador Rodrigo Pacheco não é réu no STF, o que nos dá alguma esperança de que ele cumpra o seu papel constitucional e inicie para ontem, a análise do impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, estamos aí no aguardo desse presente de aniversário e desejamos os parabéns à instituição do Supremo Tribunal Federal, apesar de alguns dos seus integrantes. E este foi o dia em que o Caio Coppola lavou a alma de muita gente, já que muitas pessoas gostariam de falar, gostariam de comentar o que o Caio Coppola verbalizou nesse vídeo. Agora só fica a seguinte questão, a seguinte pergunta: será que o Alexandre de Moraes vai fazer alguma coisa contra o comentarista ou jornalista Caio Coppola por ele ter dito essas palavras, já que o Alexandre de Moraes prendeu pessoas por ter dado a sua opinião na internet, a questão lá do flagrante perpétuo, não é isso? Será que o Xandão vai ter essa audácia, essa ousadia de prender um jornalista por ter exposto a sua opinião no ar em uma rede como a CNN? Essa é a grande pergunta. Eu penso que não, até porque esse comentário que o Caio fez já tem algum tempo, já tem alguns anos aí, se eu não me engano, 1, 2, 3 anos no máximo. E até agora não aconteceu nada, não que eu saiba, referente a alguma sanção para o Caio Coppola, Me parece que nem a Polícia Federal do Xandão foi lá na casa do Caio Coppola fazer aquela visita. Pelo menos não foi noticiado isso, e me parece que não aconteceu ainda. Pode ser que aconteça? Pode ser. No Brasil tudo pode acontecer, meu amigo. Inclusive eu tenho que medir as palavras aqui, porque senão a Polícia Federal vai bater aqui a minha porta com certeza. Não é verdade?
Então o Caio Coppola, nesse vídeo, ele se refere ali ao aniversário ali, 130 anos do STF e tudo mais e tal. Tece ali o seu comentário, defende a instituição, porém a instituição tem membros que não representa, né, o valor da instituição, né? Vide aí o senhor Alexandre de Moraes e outros ministros também que ele cita ali no vídeo, né? Ele até narra no vídeo, comenta no vídeo, faz uma leitura ali sobre a questão ali do que aconteceu, do episódio que aconteceu com o Gilmar Mendes e o Barroso, né? Aquela fatídica discussão que foi transmitida ao vivo, né? Na sessão ali do STF, em que o Gilmar Mendes fala algumas coisas lá para o Barroso, e o Barroso coloca o Gilmar Mendes no seu devido lugar ali e fala coisas, verdades e tudo mais, né? Fala em psicopatia, o outro fala em, sei lá, vou mandar fechar o seu escritório de advocacia, e foi aquela coisa horrenda, né? Naquele dia, horrenda assim, foi até divertido para assistir, na verdade, né? Porque você vê os ministros togados se engalfiando ao vivo para todo o Brasil assistir, né? E ver aquela cena toda. Imagina a Suprema Corte, cara, do país, a Suprema Corte dando um exemplo que realmente só no Brasil mesmo para acontecer isso. Só no nosso Brasil. Porque se você pega uma Suprema Corte, por exemplo, dos Estados Unidos, você não vê, nos Estados Unidos, você nem acha que tem Suprema Corte dos Estados Unidos, tão discretos que os caras são. Os caras não dão entrevista, os caras só falam nos autos, né? E mesmo assim, com imparcialidade, né? Não é uma Suprema Corte política, né? É uma Suprema Corte onde o que vai reger ali é a Constituição, o que a lei diz, a preservação da Constituição, a preservação da aplicação do que está exposto na Constituição americana. Aqui no Brasil já é diferente. Aqui no Brasil não vale o que está escrito na Constituição, o que a Constituição determina. Aqui no Brasil, que se determina é justamente o poder político, é justamente as influências, os conchavos políticos, né? E, infelizmente, a Suprema Corte brasileira está já de muito tempo nessa de se politizar cada vez mais, infelizmente. Então, parabéns aí para o Caio Coppola pela exposição, e que tenhamos mais Caios Coppolas no nosso Brasil e na imprensa brasileira. É isso? Grande abraço para você por esse vídeo, é isso, e até breve.